Tem um ponto que é importante para o Putin, a despeito de todo o erro de cálculo que ele parece ter se envolvido durante a guerra se tornou uma questão de vida ou morte política para ele também. Né? Se ele perde essa guerra do ponto de vista político ou militar, ou ambos, acaba para ele. E aí pode ter um golpe interno, pode ter um monte de coisas que vão acontecer. Agora, um ponto que eu acho fundamental, Vilela, comentar dentro do que os dois falaram é o seguinte: um dos erros de cálculo do Putin foi subestimar a unidade europeia na resposta ao conflito. As sanções vieram muito pesadas, moles no começo, pesadas depois. A União Europeia meio que se articulou de maneira única, ao contrário de 2014, em que a Alemanha sentou em cima do muro, acho que foi um pouco diferente. Mas um dos pontos que eu acho fundamentais de erro do Putin foi subestimar o nacionalismo ucraniano. O próprio discurso do Putin, né, quando ele escreve que Kiev é a mãe de todas as cidades, ele escreveu um texto ano passado, que já tem gente chamando até de o Mein Kampf, né? O livro do Hitler, que seria o equivalente à declaração de intenções políticas que o Hitler teve lá nos anos 20, seria esse texto que o Putin escreveu no ano passado, em que ele o texto se chama Sobre a Unidade Histórica de Rússia e Ucrânia, e o argumento central dele é que a Ucrânia nunca existiu. A Ucrânia, na verdade, nada mais é do que a pequena Rússia dentro de uma grande Rússia, né, que é Moscou. E aí ele vai contando uma história muito até sofisticada para tentar justificar isso. E, a certa altura, ele vai dizer o seguinte: a única vez em que a Ucrânia desenvolveu um sentimento nacionalista próprio foi sob a ocupação alemã nos anos 40, entre 41 e 44. E isso dá margem para ele dizer que o nacionalismo ucraniano nada mais é do que nazismo. Olha, então esse argumento, o link que ele fez. O link é esse. Agora, se a gente olha para a realidade ucraniana, desde os anos 20, desde antes da União Soviética, a Ucrânia sempre teve um nacionalismo, que a gente pode chamar de cosaco, porque aquela população desde o século XIX, já tinha um idioma, já tinha uma certa diferença da Rússia, que o Putin hoje está negando, mas que os ucranianos vêm afirmando o tempo inteiro. Quando o ucraniano fala em Holodomor, que foi, né, o grande holocausto ucraniano, que eles estão querendo até chamar de genocídio, isso faz parte desta narrativa nacional ucraniana que o Putin está querendo apagar. E ele subestimou isso. Eu nunca vi uma disposição, pelo que a gente ouve, inclusive, né, da ucraniana que veio aqui no programa, do que a gente ouve dos ucranianos nas redes, inclusive... Só fazendo uma parte, teve horas que o marido dela, que é brasileiro, aliás, assistam isso, até controla ela, porque... gerou uma raiva em relação aos russos. Eles vão ter que vir, vão ter que reconstruir isso que eles estão... O que eles estão fazendo, eles não têm noção. Eles estão destruindo hospitais, tem gente morrendo. E eu não considero eles como irmãos. Assim. E esse nacionalismo voltou, e voltou com muita força. Eu acho que isso é um dado importante de resistência. Por isso que eles não vão ceder parte do território. É muito difícil. Isso, na verdade, Isso dificulta. Eu acho que na Crimeia é muito difícil fazer pesquisa de campo agora, né? Mas a minha impressão é que na Crimeia até pode ser que até hoje a maioria da população queira se aproximar da Rússia. Agora, até agora nas regiões que antigamente eram, entre aspas, pró-Rússia, tinha uma certa simpatia... Agora, o prefeito de Odessa, por exemplo, que era visto como uma pessoa muito que buscava proximidade, que não queria que a Ucrânia virasse Rússia, mas que claramente tinha um diálogo com elites russas, etc., agora está preparando a cidade para o ataque russo e diz: agora estou com Kiev até a morte. Então isso obviamente também dificulta, né? Porque antes, no século XIX, Congresso de Viena, quando às vezes lideranças políticas redesenharam o mapa político, não havia nacionalismo de fato. Então, eu, por exemplo, o meu avô nasceu... Quando ele nasceu, essa parte aqui do oeste da Polônia era Alemanha. Hoje não é mais. A minha avó nasceu no Alsácia, que naquela época também era Alemanha, agora é França. Então essas trocas todas eram mais simples na época, porque para as pessoas era quase irrelevante em que país eles viviam. Você tinha uma mudança o tempo todo. Aí a partir, nos últimos 100 anos, consolidou-se até mais, né, o nacionalismo de tal maneira, 150 anos, que os ucranianos simplesmente não vão aceitar. Então isso sim, de certa forma, é
é um uma queda de obstáculo braço, para né? simplesmente dizer, vamos olhar o mapa aqui, ó, você fica com isso, você... Tá falando que antigamente era mais fácil pessoas decidirem e o povo que era mais fechado entre eles, tem outro cara agora. porque não que tinha dá ordem. não tinha uma identificação com né, Pertencimento a uma... Eu acho que não é só a questão da identidade, de proteger o seu território e tal, mas acho que tem uma questão assim, maior do sistema internacional, Claro que mudou. de que a Europa e os Estados Unidos têm que dar um recado. E a derrota do Putin, ela tem que servir de recado para os próximos aventureiros. Claro. Se eles acharem que isso é normal, é aceitável vai em começar a 2022, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele vem com uma invasão territorial desse tamanho de anexação, com uma guerra nessa proporção que todo mundo achou que não ia acontecer. Mas já fez em 2014. Mas não nesse tamanho e ninguém duvidou. E, assim, Mas o princípio foi violado, você então, concorda? concordo. O princípio foi violado, mas foi violado cheio de um teatro que hoje não teve. Por exemplo, ele fez um referendo. Claro. Na Crimeia, ele queria parecer bonito, sim, né? sim. Aqui não tem referendo. É invasão massiva, 200 mil soldados entrando, bombardeando. Assim, isso, o que vocês dois mencionaram, né? A mudança de postura e união europeia, mudança na Alemanha. Enfim, essa resposta do Ocidente é um sinal de que não adianta dar para o Putin, talvez não seja interessante dar para ele saída honrosa. Não tem saída honrosa, ele tem que sangrar até doer para isso servir de recado, para complicar a vida dele internamente de sobrevivência, como você colocou, dentro da Rússia, e de servir de recado para o resto, seja a China, o Irã, ou sei lá quem. O problema entendeu? é que se ele sangra, os ucranianos É isso que eu sangram pensei. mais. Ele sangrar né? Porque assim, por um lado, é claro que eu concordo com o fato de ceder pode ser interpretado de que, ok, os princípios não valem para todos,